Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Nós estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso, com base em artigo de minha autoria, e vamos falar sobre como nos defender da ação dos maus espíritos. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. Meu nome é Sidney Fernandes e vamos contar com a participação do caro amigo Carlos Luz. Insondáveis caminhos da cura. Desde a tenra infância, Marilda sofria desmaios. Eletroencefalograma e tratamentos neurológicos indicaram medicamentos anticonvulsivos que atenuaram, mas não curaram as crises epiléticas. Durante as descargas das células nervosas, Marilda tinha visões, transes e uma espécie de alucinação. Via cenas que não gostava de lembrar após os desmaios, tamanho horror que lhe causavam. Ao começar a frequentar a universidade, os desfalecimentos continuaram. Até que uma das colegas de classe, Lucila, frequentadora de centro espírita, achou que talvez o auxílio espiritual pudesse ajudar a amiga. Ao entrar na casa espírita, Marilda ficou surpresa e aliviada. Era um local despojado, limpo, iluminado, sem imagens ou rituais. Enquanto aguardava a sua vez de passar pelo atendimento fraterno, ouviu uma palestra que falava de Jesus, Deus e amor. Haviam-lhe falado que ali havia ligações com o diabo. Onde estava o diabo? Perguntava a si mesma. Aurora, a atendente do serviço fraterno, lhe disse: minha filha, vamos colocar o seu nome em nossas vibrações. Hoje, ao deitar, faça a sua oração habitual e peça ajuda àqueles em que você acredita. Deve se dedicar mais às orações, Lucila. Lucila, sua amiga, já está habituada com os nossos recursos de ajuda e ela vai lhe dar notícias. Marilda, que esperava por algum sermão de conversão para o espiritismo, ao contrário, foi estimulada a retomar suas atividades religiosas. Saiu do centro espírita agradecida, acompanhada da amiga. Na primeira comunicação da noite, manifestou-se um espírito agressivo que se disse responsável pelos ataques desferidos contra Marilda. Em minha mais recente encarnação, começou o espírito, essa moça acabou com a minha vida. Estou apenas buscando justiça. Embora, a princípio intransigente, o comunicante foi convencido de que estava acorrentado à sua vítima pelas correntes do seu ódio. Em atmosfera de muita oração, paz e caridade, foi persuadido a abandonar seu intento de vingança e, assim, capitulou e entregou suas mágoas nas mãos de Deus. Na manhã do dia seguinte, Marilda telefonou para a amiga Lucila. Não sabia o que havia acontecido, mas aquela fora uma das melhores noites de sono que tinha tido em sua vida. Sentia-se leve, feliz e confiante. Nunca mais desmaiou. A medicina terrestre, no futuro, poderá fazer muito mais pelas criaturas humanas se ampliar seus horizontes e passar a levar em conta não somente as causas físicas, mas também as causas espirituais das enfermidades. Esperamos que os novos pesquisadores deem sequência aos passos que, neste século, a ciência humana já começou a trilhar na busca dos insondáveis caminhos da cura. Carlos Eduardo Luz. Gostaria de fazer algumas perguntas.
A primeira, maus espíritos podem causar doenças nas pessoas? Olá, filho. Olá, ouvintes. Essa ideia de espírito causar doença, que muitos materialistas recusam, a resposta para esse questionamento é sim e não, né? O espírito, justificando essa resposta, o espírito ele pode agravar uma doença e agora a questão da causa, ela está na intimidade das pessoas. É semelhante ao caso das doenças que acontecem, doenças físicas. É preciso que haja uma fragilidade na proteção do organismo da pessoa, do seu sistema imunológico, para que o agente infeccioso possa penetrar as fortalezas da proteção do serviço imunológico e cause a sua patologia, o seu mal, a sua doença. Assim também acontece com a questão espiritual. O espírito, para conseguir prejudicar a pessoa, é preciso de um certo, entre aspas, consentimento dela. Ela aceitar aquela intromissão do espírito na sua vida. E isso aí significa que se a pessoa estiver realmente imbuída da prática do amor, do perdão, da caridade, dos valores do Evangelho, dificilmente o espírito, uma entidade mal intencionada vai conseguir encontrar uma brecha para ele destilar a sua maldade e conseguir prejudicar aquela pessoa. Então, a nossa defesa está exatamente no nosso procedimento evangelizado. Praticar o bem, o amor, a caridade é a nossa prevenção, é a nossa profilaxia contra a ação de entidades espirituais maléficas. Gostaria de saber de você o seguinte: como nós podemos nos proteger de influências espirituais negativas? Sidney, essa questão é muito boa. Novamente, a gente volta a pensar na nossa vida física. Se a gente perguntar para o médico como que eu faço para que eu tenha boa saúde, o médico com certeza responderá, faça uma alimentação saudável, pratique exercícios, não tenha estresse, excesso de trabalho, né? Tenha uma vida com mais paz, com mais tranquilidade, emocionalmente equilibrada, e aí com certeza você terá a saúde. Eventualmente pode acontecer uma doença, mas dessa maneira de você agir, você estará se prevenindo. Da mesma maneira, nós podemos dizer que para a pessoa ter uma boa saúde espiritual, ou seja, se proteger de influências de entidades espirituais mal intencionadas, ela deve praticar o que ensina o Evangelho de Jesus, né? Sempre ler o Evangelho, sempre estudar, fazer, de preferência, o Evangelho no lar uma vez por semana. E, a partir desse estudo, desse conhecimento, vem a parte mais importante e principal, que é colocar em prática no dia a dia, na sua vida. Né? Ter uma vida cristianizada, evangelizada, sempre procurar ajudar as pessoas que cruzam o seu caminho, né? Praticar, servir ao próximo, sempre que possível, e ajudando todas as pessoas. E, eventualmente, em situações de dificuldades, fazer orações. Então, com essa profilaxia e com essas medidas, com certeza nós estaremos nos protegendo contra investidas de entidades do além mal intencionadas. E a partir dessa prática continuada, nós vamos nos transformando em verdadeiras fortalezas espirituais, né? Totalmente protegidos, como diria, com o corpo fechado, né? Literalmente, para más atitudes, para influências maléficas eventuais. Bem, Carlos, essas medidas são excelentes, são preventivas para que nós não fiquemos expostos
às influências espirituais negativas. Mas e quando o processo obsessivo já se instalou? Como no caso de Marilda, ela estava à mercê do espírito, que disparava as convulsões, os desmaios. Nossos irmãos católicos costumam falar em exorcismo, que seria a maneira de nós afastarmos o espírito que estaria conturbando a saúde, a vida da sua vítima, ou no nosso caso, da doente. Carlos, eu lhe pergunto, no Espiritismo existe o exorcismo? Sidney, essa questão sua aí, inclusive você fez uma referência interessante, falando que as medidas de prevenção, de profilaxia, elas são a vivência do Evangelho. Mas, se mesmo assim, né, a gente estiver trazendo alguma bagagem de vidas passadas, alguma coisa que permita a nossa invigilância, e essa invigilância permita a influência de entidades espirituais que querem nos prejudicar, a partir desse momento, essa entidade se ligará a nós e influenciará na, em nós, causando males físicos e mentais. A partir da doença instalada, como foi o caso citado de Marilda, aí tem que se procurar a casa espírita. Assim como se a pessoa que tem uma vida regular certinha, mas ela se adoece, ela deve buscar auxílio médico, buscar o hospital, pronto-socorro, onde lá haverá uma intervenção externa para que ela seja retomada, para que seja retomada a sua normalidade em termos de saúde. Então, a partir da hora que se instalou um processo de influência espiritual intenso, que cause problemas, que deixe a pessoa, derrube literalmente a pessoa às vezes cai, né, no chão, aí é a hora de se buscar a casa espírita, e ali vai ser feito então um tratamento em reuniões mediúnicas, para que essa entidade se afaste, que ela desista do seu intento de praticar a sua ação, como também foi explicado no artigo que você leu, né, de sua autoria. E com relação ao exorcismo, é, o Espiritismo tem uma outra visão, né? Para o Espiritismo, os espíritos mal intencionados são pessoas, são espíritos que escolheram, saíram da linha da prática do bem, do amor, da caridade, do perdão, e escolheram o caminho da vingança, da mágoa, do revide, da agressividade, da violência. E a partir dessa má intenção, dessa ideia de vingança, eles vão tentar prejudicar a pessoa. E nesse caso, os espíritos sendo a alma dos que já viveram outras vidas, eles trazendo então essas lembranças, essas experiências vividas em vidas pregressas, eles vão querer cobrar, né, dos seus algozes, daqueles que o prejudicaram, em termos de vingança. E na reunião mediúnica, então, eles são orientados a desistir disso, como muito bem apareceu no seu exemplo. Já a ideia do exorcismo, a ideia de afastar o espírito, é entender o espírito como alguém voltado permanente, um ser voltado permanentemente para a prática do mal, né? Aquele ser mitológico, diabólico, né? Que se coloca frontalmente contra o bem, né? Desde toda a eternidade. Esse ser é um ser mitológico do ponto de vista espírita. Ele não existe. O que existe são pessoas que transitam provisoriamente nos caminhos do mal, até que aprendam, até que saiam da sua ignorância e encontrem a verdade que liberta, conforme nos ensinou Jesus no seu Evangelho. Então, na reunião mediúnica, é mostrado ao espírito esse outro caminho, as vantagens do perdão, e principalmente a ideia de que o perdão liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado, né? A pessoa se liga por correntes de ódio a outra quando ele tem intenção de vingança, né? Como muito bem explicou o texto. Então, nesse caso, a doutrinação é feita
para que ele desista desse intento e exercite o perdão, e assim ele se liberta desse mal que a pessoa fez, e ele pode seguir outros caminhos e retomar o seu caminho evolutivo em nova reencarnação, com certeza. Bem, Carlos, a explicação sua foi perfeita. Vamos ver se eu entendi. Quando se fala em exorcismo, é simplesmente considerar o espírito invasor como um demônio que tem que ser arrancado dali, jogado para as trevas ou coisa assim. Já no trabalho espírita, o obsessor é considerado como irmão. E, aliás, eu costumo dizer, Carlos, não sei se você concorda, que no processo obsessivo os dois estão errados, né? Um porque está se vingando e o outro porque no passado fez mal para o obsessor. Agora, Carlos, essa diferença de tratamento, enquanto que o exorcismo quer simplesmente livrar a vítima daquele espírito mau. E na sessão espírita, procura-se considerá-lo como uma pessoa que se desviou simplesmente, como um irmão, que precisa de ajuda também. Mas, Carlos, esses espíritos maus, obsessores, não são uma espécie de demônios e que, na verdade, foram anjos e se rebelaram contra Deus, Carlos? Sidney, essa é uma outra mitologia, né? A gente tem no texto da Bíblia muitas coisas que são alegóricos, né, e que não tem compromisso com a realidade. Se a gente fizer uma rápida análise, a gente vai perceber que seres que se opõem a Deus, se rebelaram contra Deus, seria até uma imperfeição na obra divina da criação, né? Se ele criou os seres e os seres se voltam eternamente para o mal, é porque ele fez alguma coisa que não devia, fez alguma coisa, entre aspas, errado. E sendo um ser puro e perfeito, aliás, não sendo não não podemos dizer que é um ser, né? Deus é, é algo que está muito além, né, do que a gente possa imaginar como sendo um ser. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, é, ele pergunta o que é Deus, né? Porque Deus, daí ele está expondo exatamente que não é um ser que teve um processo evolutivo, né? Deus tem os atributos da divindade, entre eles a perfeição, desde sempre. Então, admitir anjos caídos, admitir a imperfeição da obra de Deus. E isso aí, dentro de um princípio filosófico, um princípio lógico, é absurdamente errado, né? Não tem consistência, não tem coerência lógica. Então, o que acontece é aquilo que a gente comentou na questão anterior. Os maus espíritos são os que a gente chama de demônios, não são nada mais, nada menos que espíritos das pessoas que já viveram e que, movidos pelo intento de vingança, eles se ligam a outros seres que têm essa mesma intenção, e ali eles formam realmente um inferninho, vamos dizer assim, particular de todos aqueles que estão provisoriamente voltados para o mal. Mas à medida que eles vão se iluminando, auxiliados pelas pessoas que praticam a caridade, os encarnados e os desencarnados, e por eles próprios principalmente, eles vão retomando o caminho do bem, do amor, da caridade, né, das virtudes do Evangelho, e passam a evoluir e se transformam em anjos. Então esse tempo de fazer o mal é um tempo com duração limitada, até que o sofrimento, né, que colhido na estrada da vida, faça com que esses seres voltem ao caminho verdadeiro, saiam de tentativas de atalho que são contrários à vontade de Deus, nosso Criador de amor e de bondade. Então, essa volta ao caminho do bem, ao caminho a fazer a vontade de Deus, é um retorno que
todos os que praticam o mal um dia chegarão lá. É, será que há algum espírito tão comprometido com o mal que, pelas más escolhas, afaste-se definitivamente de Deus? A gente comentou na questão anterior que seria toda a prática do mal é porque a pessoa não, o ser não tem conhecimento do valor, da importância de se praticar o bem. Então, a resposta não existe ninguém que fique permanentemente no mal, né? Se ele insistir nesse caminho, o próprio sofrimento trazido pelas suas escolhas vai fazer com que, uma hora, ele se desperte e caia literalmente de joelhos, né, olhando para Deus e pedindo que o auxilie, tire aquele sofrimento. E aí, nesse ponto que o Richard Simonet diria, caiu a ficha, ele retoma o seu caminho na evolução. Quer dizer que ninguém está perdido definitivamente. Todos nós, um dia, teremos condição de retomar a nossa jornada evolutiva. Mas, Carlos, fica uma dúvida. O nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, não nos protege? Não evita a influência dos maus espíritos? Sim, eles protegem. E o que acontece ali é aquilo que a gente aprende na escola de evangelização, no catecismo, nos outros locais aí, nos templos. É o anjinho bom e o anjinho mau. Quer dizer, o anjinho bom nos fala, nos intui ideias boas. E o anjo mau é aquele que nos intui ideias contrárias ao bem. Então, se a gente pode ouvir um ou ouvir o outro. Na medida que a gente escolhe o caminho do mal, né, o que vai acontecer? A gente está ouvindo aqueles espíritos, aquelas entidades que querem praticar o mal, e o nosso ouvido fica fechado às ideias do nosso anjo protetor. Ele simplesmente se afasta, porque a nossa escolha, a nossa opção, não é ouvir o que ele está falando. E aí ele se afasta para fazer outra atividade no plano espiritual, ajudar outras pessoas que querem a sua ajuda. E a partir da nossa escolha, a partir do momento que a gente passa a sofrer pelas nossas escolhas, no momento que a gente chamar de volta, você, ai meu Deus, me ajuda, o que eu estou fazendo de errado, ilumina meu pensamento. Aí nesse momento o anjo protetor volta a trazer as suas ideias, a sua proteção, a sua ajuda, e aí realmente o processo continua. Bem, Carlos, estamos chegando ao final do programa. Uma pergunta que não pode se calar. Como podemos nos defender da ação dos espíritos que têm grande poder de fazer o mal? Nos comprometendo em praticar o que o Evangelho ensina, a praticar o bem, o amor, a caridade, o perdão, as virtudes do Evangelho. Isso aí é que nos traz proteção, é a nossa vacina, literalmente, contra as forças do mal do mais além. Carlos, então quer dizer que não adianta usar defumador, sal grosso, rituais, velas, altares, fotografias de santos, Carlos? Isso não resolve? Rituais de maneira nenhuma, né, Sidney? O que pode até alguns espíritos assim que querem fazer o mal, mas que têm pouco progresso intelectual, isso aí pode até afastá-lo. Mas aqueles espíritos que realmente têm inteligência e que têm capacidade de nos prejudicar, eles riem, vamos dizer assim, literalmente, eles riem dessas situações aí, né? Pode ser que a fé que a pessoa tenha naquilo, de certa forma, dá uma proteção. Mas se a pessoa não se fizer uma reforma íntima dentro de valores do Evangelho, ela vai estar sempre vulnerável à ação de entidades espirituais e não vai ser nenhum ritual que vai protegê-la, não. Bem, Carlos, chegamos ao final do programa. É bom a gente sempre lembrar daquela recomendação que é feita pelos espíritos superiores, de que a melhor maneira de nos protegermos em relação a qualquer tipo de influência, mal olhado, despacho, é nós fazermos o bem e colocarmos toda a nossa confiança em Deus. Desta forma, estaremos, como você disse aí, brincando, mas falando sério ao mesmo tempo, de corpo fechado. Muito bem, caros amigos, chegamos à final de mais um programa Além do Arco-Íris. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção e na próxima semana estaremos de volta. Até lá!
Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.